Oi, eu sou o Pedro, Eu sou o Júnior. E eu sou a Eduarda. e nós hoje estamos apresentando a vocês o Pode Tudo, nosso podcast sobre inovações empreendedoras. O capitalismo vive hoje uma nova fase, onde inovar é o que o mantém vivo. É sobre essa nova fase de mercantilização do saber que falaremos hoje. Antes de começarmos, é importante que você que está ouvindo saiba o conceito de algumas palavras que serão utilizadas ao longo deste vídeo. Mercantilização é fazer com que algo seja comercializado. Capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, com fins lucrativos. Também é importante que você saiba que criatividade e inovação significam coisas diferentes. Segundo Joseph Schumpeter, criatividade é o ato de criar ideias, enquanto inovação é o ato de colocar as ideias em prática. Para entendermos de forma mais compreensiva a maneira como a inovação passou a ser o centro de processos capitalistas, ou melhor, o centro da industrialização, é necessário escolhermos para o passado. Originalmente, a primeira revolução industrial surgida na segunda metade do século XVIII permitiu que um país com menos de 20 milhões de habitantes, como a Inglaterra na época, se tornasse a oficina do mundo, desbancando regiões que eram até então o centro produtivo do planeta, como China e Índia, com quase 600 milhões de habitantes. Basta dizer que até 1820, a maior parte da produção do mundo resultava da somatória das atividades econômicas desenvolvidas na China e Índia. O deslocamento do velho centro produtivo da economia mundial para a Europa possibilitou à Inglaterra exercer, como nunca, a função hegemônica por cerca de 100 anos. Na sequência, a segunda revolução industrial no século XIX permitiu emergir novas potências quase prontas para superar a Inglaterra, como os Estados Unidos e a Alemanha. Somente duas guerras de dimensão mundial na primeira metade do século XX resolveram e evidenciaram pela violência a supremacia dos Estados Unidos como condutor do novo centro do mundo capitalista. Dentro desta mesma perspectiva analítica, ganhou importante expressão a identificação de que o capitalismo viveria uma terceira revolução industrial desde os anos de 1960, sobretudo nas tecnologias de comunicação e informação. Desde 2011, a indústria vivencia o surgimento de fábricas inteligentes e passa a ter o seu foco na melhoria da eficiência e produtividade dos processos, onde a inovação passa a se destacar mais ainda. Esse avanço fica conhecido como Quarta Revolução Industrial. O capitalismo se define pelo impulso de maximizar lucros, e um dos meios mais seguros rumo a essa meta sempre foi a redução do custo do trabalho assalariado. Daí a pressão constante para aumentar a produtividade através de novas técnicas de produção, automação e agora informatização e robotização. A ansiedade a respeito dos efeitos da tecnologia capitalista sobre o trabalho é tão antiga quanto o próprio capitalismo industrial. Mas agora as preocupações com a obsolescência do trabalhador chegaram a um ponto insustentável. A confluência de estagnação salarial, recuperação econômica sem empregos e rápidas melhorias em automação e inteligência artificial alimentaram um medo de desemprego em massa que sempre assombrou as discussões sobre tecnologia. Estudos de grande circulação projetam que até 80% dos empregos atuais estão suscetíveis à automação no futuro próximo. Isso nos mostra que o poder e a tecnologia e as constantes inovações têm exercido no nosso atual mundo, principalmente nas indústrias. A tecnologia tem sido uma grande aliada a essa quarta revolução, mas é a inovação que desempenha um papel central em meio a tudo isso. Frequentemente associamos tecnologia à inovação, já que, querendo ou não, as duas andam lado a lado. Principalmente nós, que somos mais jovens, vemos o velho como algo ruim e sem valor, e o novo como algo sempre melhor. É inegável que algo inovador sempre chamará mais a nossa atenção. A partir disso, as indústrias têm se adequado cada vez mais a essa quarta revolução, onde o saber tem se tornado quase que um produto, mesmo que de valor inestimável. Para entendermos isso com maior clareza, temos que entender o papel que a inovação ganha nesse novo estágio do capitalismo. No início, a revolução visava reduzir custos de produção. Tendo atingido esse objetivo, com a finalidade de evitar a queda no preço das mercadorias, a próxima etapa foi incluir qualidades imateriais a esses produtos, para que se pudesse extrair deles uma sensação de exclusividade e status. A partir desse momento, a redução na vida útil das mercadorias passa a ter um papel central, e a inovação permanente começa a ganhar a sua dimensão atual. Ou seja, não se trata apenas de produzir novidades cada vez mais, mas sim transformar a invenção em mercadoria e colocá-la no mercado como um produto que possa ser industrializado. Só que o saber não está disponível para ser manipulado como mercadoria. E é esse exatamente o desafio do capitalismo nesse novo estágio. Muitos investimentos em pesquisas, focadas em inovação,
que visam a produção de mercados exclusivos, buscando dar às mercadorias aquele valor de exclusividade e status, como se as mercadorias fossem obras de arte.